Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Juliano Silva e no episódio de hoje vamos mergulhar no Brasil e na América Latina dos anos 1960 para falar sobre o filme Terra em Transe e também debater sobre o diretor Glauber Rocha, além de abordar o movimento Cinema Novo no nosso país. E ao meu lado, nessa jornada para entender do porquê a nossa terra está em transe, está Julia Bart. E aí, pessoal? Eu tenho uma pergunta muito séria, assim, será que Terra em Transe previu o que aconteceu no Brasil em 2019 com o Bolsonaro? Talvez sim, talvez não. É o que a gente vai discutir hoje. Pois é, né? Um recorte muito específico, né? Parece que a gente tá vendo a história que aconteceu recentemente, né? E antes de iniciarmos, seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, caso seja Spotify, né, não deixe de avaliar e seguir o programa. E comentários no episódio são sempre bem-vindos, independente da plataforma. E também, né, respondam a enquete aí para quem ouve no Spotify. Os reacionários comerão a poeira da história! Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos de Eldorado. Defenderei as nossas riquezas contra o invasador desejo! Meu desígnio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. O filme Terra em Transe, de 1967, dirigido por Glauber Rocha, é uma obra-prima do cinema novo. Esse movimento cinematográfico brasileiro que buscava retratar as complexidades sociais, políticas e culturais do país. Esse filme, Terra em Transe, se baseia no fictício país de Eldorado, uma representação simbólica da América Latina, e acompanha a trajetória de Paulo Martins, que é um poeta e jornalista, dividido entre a militância política e a desilusão. Em meio a um cenário de corrupção e opressão, o Paulo ele se vê envolvido nos jogos de poder entre dois líderes políticos rivais, o populista Felipe Vieira e o conservador Porfírio Dias. Através da crise essencial de Paulo, que ele vai ali desenvolver, Terra em Transe explora a complexidade da luta por justiça e liberdade em uma sociedade à beira do caos, oferecendo uma reflexão sobre o papel do intelectual e do povo na construção da democracia. Pois é um filme bastante emblemático que pra época já foi bastante chocante também, mas que se tornou um clássico do cinema brasileiro e também do cinema internacional. O filme ganhou vários prêmios nos festivais em que ele participou na época, e foi muito interessante assistir esse filme pela primeira vez. Sei que foi um erro gigantesco como cinéfila não ter assistido antes Terra em Transe, mas eu acho que foi um momento, assim, propício pra assistir esse filme e pra discutir também ele hoje. Demais, né? É um filme incrível e a gente vai estar aí abordando ele, as especificidades, né, que ele nos traz, mas antes de adentrar, né, no filme, a gente vai falar um pouco do diretor e do contexto que surge esse filme, né? O Glauber Rocha, que é o diretor, ele é um cineasta brasileiro e ele foi uma força, assim, transformadora no cinema brasileiro. Ele teve um impacto que ressoa muito além das fronteiras, né, do Brasil ali na década de 60. Ele nasceu em 1939 em Vitória da Conquista, na Bahia, e cresceu em um ambiente marcado por diversas desigualdades sociais e pelas tensões políticas do Brasil rural, né, nessa realidade que ele nasceu. E esses elementos, eles vieram, né, a influenciar profundamente seu trabalho cinematográfico, né, porque o Glauber, ele acreditava que o cinema ele deveria ser uma ferramenta de transformação social. E essa crença ela vai premiar toda a sua obra, né, assim como Terra em Transe. E ele sempre trazia, né, uma visão crítica e radical, e ele foi usar o cinema como uma forma para explorar as contradições da sociedade brasileira na época, abordando temas como a opressão, a luta de classes, a miséria e o poder, que não eram temas que eram assim tão vigentes assim nesse período. E os seus filmes, eles não eram apenas narrativas, assim, mas eles surgiam muitas vezes como manifestos políticos que acabavam por desafiar as convenções cinematográficas. Então, o Glauber, ele realmente queria desafiar o que estava imposto, assim. E até nesse período, né, a gente é o período da ditadura militar no Brasil, e ele vai enfrentar censura e perseguição durante o regime militar, mas ele não abre mão e
continua permanecendo fiel à sua visão e ele continuou a produzir obras que iam ali desafiando as normas estabelecidas. Então ele teve assim uma posição muito de afronta, né, contra a ditadura e continuar produzindo obras que questionassem assim o sistema, né, e todo aquele contexto, tanto do Brasil e da América Latina, que a gente vai desenvolver ao longo do episódio. Sim, eu acho que o grande impacto também do Glauber Rocha foi continuar, como tu falou, continuar fazendo filmes em meio à repressão que estava sendo vivida ali naquela época no Brasil. E isso realmente foi um grande afronta, assim, porque a gente for pensar, o Terra em Trans, ele sai na ditadura já, é um filme em que ele filmou e produziu e lançou durante a ditadura. No Brasil, eu acho que ele demora um pouquinho pra ser lançado, mas ele conseguiu lançar fora do Brasil em outros países, tanto que foi para festivais. Então, é um ato muito rebelde e eu acho que isso é um dos maiores feitos dele também, ter conseguido manter forte esse cinema. Até porque a gente sabe que nessa época vários movimentos estavam sofrendo bastante repressão, não só o cinema, mas outros movimentos artísticos também estavam sendo coagidos. Então, o Glauber conseguir fazer com que esse filme de fato saísse foi algo muito grande mesmo. E sobre eu falei dos festivais, ele foi levado de forma clandestina para ser exibido no Festival de Cannes, em maio de 67. E o que prova de fato, né, que a obra é bastante relevante e foi totalmente, assim, importante tanto pro cinema brasileiro, mas também para denunciar o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Né, a arte que ele desenvolvia a partir dos longas, né, que ele estava produzindo, era muito algo, assim, engajada, né, então ele tinha um pensamento que tinha como objetivo pregar uma nova estética, né, assim, a partir de todos os filmes que ele foi produzindo, também fazer uma revisão crítica da realidade, e até por isso que ele foi visto, né, pela ditadura militar, que, como eu falei, que vai se instalar no país ali em 1964, como uma pessoa, né, como um elemento subversivo, né, então, ainda mais ali após 1971, em que a gente tem a radicalização do regime, e aí o Glauber também vai ter que partir para o exílio, né, pela questão da repressão, da censura, que ele acabou também não retornando assim totalmente, né. E, infelizmente, né, ali em 1981, o Glauber ele acaba falecendo no Rio de Janeiro, né, mas, né, como a gente falou aqui, ele manteve, assim, e desempenhou um trabalho que continuou, né, e continua a inspirar cineastas e artistas ao redor do mundo, né, porque ele é muito emblemático, como a gente estava falando, pela questão de ter uma visão inovadora, assim, que fez com que ele se tornasse uma figura central no movimento do cinema novo, que a gente vai abordar também, e, né, e a partir disso ele vai criando filmes que dialogavam diretamente com as tensões da época, né, então muitas dessas obras conhecidas como Deus, o Diabo, a Terra do Sol, que é de 1964, né, Terra em Transe, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é de 1969, são obras frequentemente listadas como alguns dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Então, não é pouca coisa, né? Então, o Glauber ele tem aí uma carreira muito expressiva, assim, e que eu acho que vai ser, e que é importante, né, relembrar a sua história. Sim, e até voltando um pouquinho falando um pouco sobre até a infância dele, porque isso, né, o cinema que ele produziu parte muito das vivências que ele teve enquanto adolescente, enquanto criança, e aí na infância ele vivia em um contexto de violência, porque ele morava ali numa região onde existia bastante conflitos entre famílias de latifundiários. Então, ele via bastante esses conflitos e foi algo que ele meio que pegou pra si, pra também representar nas obras dele de outra forma, né? Mas sempre trazendo essa questão dos conflitos entre regiões ou também conflitos entre classes, né? Que a gente também vai tratar. E isso foi algo que ele, de fato, passou e viveu ali na Bahia. Mas, assim, também falando um pouco sobre como ele como ele aflorou esse lado dele artístico, que foi ali na adolescência, basicamente, quando ele começou a dirigir peças teatrais com os amigos dele na escola e também começou a formar grupos de teatro e de cinema. E ele também passou a frequentar o Clube de Cinema da Bahia, que foi onde ele também desenvolveu várias amizades que ajudaram ele também a produzir cinema. E esse clube da Bahia tinha um lado mais transgressor, assim, porque eles discutiam cinema fora do eixo comercial.
Então, eles discutiam movimentos cinematográficos de outros lugares, assim, não era só aquela questão focada em Hollywood e nos filmes norte-americanos, mas discutiam o cinema francês, italiano. Então, já meio que levou também o Glauber a olhar pro cinema de outra forma, de uma forma menos comercial e mais realmente artística, que é algo que a gente totalmente vê nos filmes dele. E aí depois ele também atuou como crítico de cinema, produtor, roteirista e diretor. Ele começou realmente escrevendo sobre cinema e aí produzindo essas peças menores, e depois ele se tornou um diretor. E o Glauber, ele realmente desejava criar um novo formato de cinema brasileiro, no qual as obras deles estariam incluídas em um contexto que abordasse a realidade brasileira, que era algo que não existia até esse momento, assim, não se via, a realidade brasileira não era representada no cinema, e é algo que o Glauber e também outros amigos dele que produziram, né, o cinema novo, tinham como foco em trazer esse Brasil que existia, mas que as pessoas fingiam que não existiam, sabe? Então, bom, então assim, foi isso basicamente que influenciou ali a carreira dele no começo a produzir o cinema e também a criar o cinema novo. Demais, né? Acho que toda essa história que tu falou dele vai levar ele pra esse caminho, né? Como uma pessoa vanguardista, assim, e bem revolucionária no que ele estava propondo, né? Tanto no cinema, quanto de ideais, né? Quanto também de um pensamento político, e até por isso que ele vai ser alvo de perseguição da ditadura, né? E ainda também, em 2014, né, teve documentos que foram revelados pela Comissão da Verdade, que indicaram que o governo militar ele pretendia realmente matar o Glauber Rocha, porque e aí ele se encontrava exilado em Portugal, e esse relatório, né, ele foi produzido pela Aeronáutica, e ele descreve o Glauber como um dos líderes da esquerda brasileira, além da questão da monitoração do Glauber, que era feita através de entrevistas que ele concedia, né, a publicações europeias, assim, e ele continuava criticando o governo militar mesmo exilado, né, e principalmente a questão da repressão que era promovida pelo regime, e ele vai também considerar, né, todas essas questões, né, a partir dos seus depoimentos, um ato de violência, né, e ataque do próprio país dele, assim, sabe, em relação à sua história, à sua jornada como um cineasta, assim. Então, eu acho que a história dele é muito importante porque é onde ele se constrói, né, como essa personalidade. É só comentar que mesmo exilado ele continuou fazendo filmes. E também adentrando, né, mais sobre essa questão dos anos 1960, né, que é o período de lançamento do filme, que vai ser contexto, como a gente estava ali desenhando, de grande agitação política e social na América Latina, porque é marcado por uma série de golpes militares, né, que vão levar à instalação de regimes ditatoriais em vários países da região, e esses golpes que eles eram, né, geralmente, e foram apoiados por interesses econômicos, tanto nacionais dos próprios países, quanto internacionais, né? Então, a gente vai ter aí, principalmente, as ações dos governos estrangeiros, como os Estados Unidos, que durante a Guerra Fria, né, pra gente lembrar que nessa década, né, o mundo está vivenciando esse período de Guerra Fria, que, né, falam que foi uma Guerra Fria, mas a gente sabe que teve diversas guerras e conflitos, né, físicos nos países, em diversas regiões do mundo, e aí a partir disso, os Estados Unidos eles viam a América Latina como um campo de batalha crucial na luta, né, contra o comunismo, assim. Então, eles vão aí desempenhar a questão da lógica da doutrina Truman, também de segurança nacional, difundida pelos Estados Unidos, né, com a justificativa aí de intervenção militar nos países, assim, de ir contra a soberania dos países da América Latina. Então, a gente vai ter aí diversas formas de repressão como um modo de prevenir a ascensão de governos mais populares ou de esquerda, né. Porque no Brasil, né, a gente vai ter, como a gente comentou, o golpe militar de 64, que vai derrubar o governo democraticamente eleito de João Goulart e vai marcar o início de uma ditadura que duraria 21 anos, assim. Então, a gente vai ter, né, esse regime caracterizado pela censura, a imprensa, a repressão e também qualquer forma de dissidência, qualquer forma de divergência em relação a esse regime. Tinha a questão da repressão, como a gente comentou também, em relação ao Glauber Rocha. Então, além disso, vai ser um sistema de torturas de opositores políticos, de um controle rígido sobre todas as esferas da vida pública e privada, né, da sociedade brasileira, assim, e a supressão de direitos civis, perseguição de intelectuais, artistas e estudantes também, que protestavam contra, né, o sistema ali, e a imposição de uma cultura de medo, né, porque toda essa política, assim, de repressão vai impor um medo, assim, e um receio. Então, a gente vai ter aí um contexto em que é para ser marcado
pelo silêncio, né, em que esses artistas, esses intelectuais, né, como Glauber Rocha, entre outros diretores e pensadores do Sistema Novo, né, deveriam ficar ali em silêncio para não produzir nada que fosse contra, né, o governo, assim. Sim, até nesse momento a América Latina estava meio que despertando em relação às questões políticas e também enxergando como o imperialismo e o colonialismo atacaram muito, né, esses países e colocaram esses países em posições bastante frágeis. Então, era realmente um despertar desse lado do continente como um todo, em que as pessoas estavam tentando debater mais política e tentando entender mais como elas poderiam melhorar os seus países. E aí, isso claro, trouxe, além do que tu falou, da questão da Guerra Fria e dessa influência externa dos Estados Unidos nos países latinos, mas também o que levou a esse contexto de ditadura na América Latina como um todo também foram os problemas econômicos e sociais que os países tinham. Então, a questão da desigualdade de renda, pobreza e desenvolvimento desigual, que era algo que estava sendo debatido, que as pessoas estavam compreendendo que aquilo ali era um problema que deveria ser discutido e deveriam haver soluções para que as pessoas pudessem ter ali uma dignidade de vida. Quando elas começaram a ser debatidas, meio que a parte conservadora, a elite dos países, olharam aquilo com maus olhos e por isso também apoiaram que as Forças Armadas intervissem nos países. Então, assim, foi uma série de fatores também que levou com que existisse essas ditaduras. Além dos problemas econômicos, a gente pode citar por cima os movimentos revolucionários dos estudantes também, né, que foi algo que trouxe forte essa retaliação e uma forma também de repreender esses movimentos sociais e colocar ali esses estudantes até às vezes como os próprios arruaceiros, bardeneiros. Então, assim, houve de fato uma propaganda muito forte dos Estados Unidos contra todo tipo de movimento revolucionário que era criado nos países e também, querendo ou não, houve ajuda da elite. E para que esse golpe de fato acontecesse. Como a gente estava falando, esse cenário de repressão ele não se limitou, né, só no Brasil, assim. Alguns exemplos a gente vai ter aí na Argentina, o golpe de 1966 que vai dar início aí à Revolução Argentina, uma ditadura que vai se estender até 1973 e que mais tarde também vai evoluir aí para uma das ditaduras mais brutais da América Latina, né, com a chamada da Guerra Suja dos anos 1970, e também no Chile, né, com o golpe militar de 1973 contra o Salvador Allende, que vai instaurar um regime a partir ali do Augusto Pinochet, que vai se tornar um símbolo de repressão e das violações de direitos humanos assim, na região. E a gente vai ter também ditaduras similares que ocorreram no Uruguai, no Paraguai e em outros países da América Latina, todos caracterizados por uma repressão sistemática dos direitos humanos, assim, né? Então, aqui no Brasil, em relação ao governo do João Goulart, a gente vai ter, né, como também comentou, essa questão de uma crescente de polarização entre as forças progressistas que defendiam reformas estruturais, como a reforma agrária, né, e a ampliação de direitos trabalhistas, e as forças conservadoras que viam essas mudanças como ameaça à ordem em relação ao capitalismo, assim. Então, é um contexto de bastante embate, né, na América Latina e no Brasil. E no caso do Chile, puxando um pouco de sardinha pro meu lado, porque o meu TCC na faculdade de jornalismo foi sobre a ditadura chilena e o documentário A Batalha do Chile, do Patrício Guzmán. Houve, de fato, uma repressão muito grande no país, assim, se a gente for pensar, porque o Salvador Allende, ali naquela época, nos anos 70, ele baseou o governo dele muito num movimento chamado Segundo Caminho para o Socialismo, em que ele tentava ali desenvolver economicamente, estruturalmente e organizar o país de uma forma social e política. Então, de fato, a América Latina toda, ela caminhava nesse contexto em que se buscava ter esse controle sobre o seu próprio território, sem mais intervenções externas, como eu já comentei. No caso do Chile, havia uma grande repressão da direita às ideias do Allende, que se intensificou com a propagação anticomunista americana que foi instalada no país a partir da mídia. A gente precisa lembrar, acho que é importante também trazer aqui, que os Estados Unidos usou muito dos jornais, do rádio e da mídia como um todo para colocar essa repressão na América Latina. Então, é algo assim, um poder que eles ganharam muito através da mídia. E é claro também que o governo chileno, na época, errou, porque o que aconteceu foi que eles colocaram ali os militares no poder para que houvesse uma ordem, porque estava sendo ameaçada a Constituição e tudo mais,
E o que o Allende fez de errado, de fato, foi não impor limites para esse poder dos militares no governo. E aí, depois se seguiu o golpe no Chile. E foi, assim, um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, mas eu acho que serve para mostrar que toda a América Latina estava ali caminhando para a mesma coisa, sabe? E eram pequenos atos que levaram ao golpe no continente como um todo. Né, bem isso, assim, acho que tu pontuou muito bem essas questões, assim, e a gente vai ter, né, muito essas intervenções, né, nas soberanias nacionais dos países da América Latina. E além dessa questão da repressão, a gente vai ter também, aqui no Brasil e também em outros países, setores da sociedade que se opunham, né, aos governos militares, e aí eles, a partir disso, eles vão organizar formas de resistência que vão incluir desde ações clandestinas até manifestações culturais. Assim, no Brasil a gente vai ter, no campo da resistência armada, né, organizações guerrilheiras como a Ação Libertadora Nacional, né, a ALN, que foi liderada aí pelo grande Carlos Marighella, né, e também o movimento revolucionário 8 de outubro, que é o MR8, e esses grupos eles vão aí realizar ações de guerrilha urbana e rural, como sequestros de diplomatas, né, e ataques a alvos do governo, como uma forma de desestabilizar o regime e também chamar a atenção para a repressão que ocorria no país, assim. Então, a gente vai ter tudo isso ao mesmo tempo, a partir também da questão da resistência cultural, que vai ganhar força através da música, do teatro, da literatura e do cinema, como o cinema novo, né? E também a gente vai ter aí artistas muito conhecidos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que vão utilizar de suas obras também para criticar o regime e muitas vezes de maneira sutil, para escapar da censura, né, da ditadura militar, que a gente sabe que é uma censura muito burra, porque a gente vai vendo, assim, vários exemplos do que eles deixavam passar, assim, de músicas, obras, livros que eles não entendiam mesmo, né, por não compreender o que ele queria dizer, eles deixavam passar, assim. E também, como tu comentou, a questão dos estudantes, a gente vai ter bastante o movimento estudantil desempenhando um papel crucial, né, organizando manifestações. A gente vai ter aí a passeata dos 100 mil em 1968, que vai reunir milhares de pessoas no Rio de Janeiro, né, contra a opressão. E também, a partir da década de 70, a resistência ela vai se intensificar com a criação de movimentos sociais e organizações de direitos humanos, como o Movimento Feminino pela Anistia, que lutava pela libertação de presos políticos, e a Comissão Justiça e Paz, que denunciava as torturas e os desaparecimentos que eram muito comuns e recorrentes nesse período da ditadura militar. Então, esses grupos eles vão ser fundamentais, assim, para pressionar o governo e mobilizar, né, a opinião pública em favor, né, da redemocratização. Sim, eu acho que o principal debate também que existe em relação a esse assunto das ditaduras e como isso refletia também as dinâmicas políticas no país, foi que existia um embate ali, uma luta de classes, né? Enquanto tu falou assim, de um lado ali a gente tinha, como tu comentou, o movimento estudantil, os trabalhadores. Do outro, a gente tinha a elite, a igreja que se colocava contra tudo isso que estava sendo formado no Brasil nessa época. Então, o Jango, ele era um líder de esquerda e também associado a políticas de reforma agrária, de controle sobre empresas estrangeiras e também fortalecimento dos direitos trabalhistas. E essas posições, elas eram apoiadas por movimentos sindicais, camponeses, né, pessoas ali da área rural e estudantes. E isso já colocava um alerta nas elites econômicas e setores conservadores e militares do Brasil. E, de fato, existia ali um embate de classes, onde de um lado a gente tinha essas mudanças acontecendo e do outro a gente tinha a parte mais conservadora do país que não queria que essas mudanças acontecessem. E, além disso, nessa época também havia um grande aumento de mobilizações populares, como os movimentos estudantis e os sindicatos, que traziam também esse lado dos direitos muito forte. Então, esses movimentos eles eram vistos como uma ameaça e por isso também essa intervenção dos Estados Unidos, como a gente comentou aqui no Brasil. E essas dinâmicas políticas, elas levaram ao golpe de 64, como a gente falou, mas eu acho que também vale ressaltar que quando acontece o golpe, quando os militares entram no poder, havia toda uma esperança, assim, entre aspas, né, das elites econômicas, de que haveria uma mudança muito significativa no Brasil. É aquele papo assim, nossa, com o golpe não, né, mas com o regime militar vai ser muito melhor, vai mudar, o Brasil vai mudar pra melhor. Todo aquele papo que a gente já conhece. Mas o que de fato seguiu não foi nada disso.
porque os militares no Brasil, eles não inovaram em nada em questão de matéria política e econômica. Então, nos 3, se a gente for pensar assim, nos 3 primeiros anos do governo militar, existia ali um esforço em relação à inflação, que foi um tema bastante abrangente nessa época, mas depois disso o governo foi o mesmo, assim, sabe? Não teve uma mudança significativa. Então, pra gente pensar que até essa história de que os militares iam mudar o país, de que ia, em alguma perspectiva, ia melhorar, não aconteceu, sabe? E a gente pode falar que hoje existe esse saudosismo meio estranho de um golpe, mas que foi muito do golpe, na época do golpe, né? Mas que foi muito construído pela elite também, pela essa questão da mídia, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, assim, quando a gente pensa em política e pensa essa questão de saudosismo, porque, de fato, as coisas não mudaram, e tô falando economicamente, tá? Não mudaram em nada no país, sabe? Só piorou, assim, tudo. É, bem isso, assim, eu acho que tem que ser bem claro sobre essas questões, né? O que aconteceu, assim, nesse período de 21 anos de ditadura militar foi, né, um processo de desaparecidos, de pessoas que foram assassinadas, né? De genocídio dos povos nativos também, que é um debate que cada vez se fala mais, né? Sobre a responsabilidade dos governos ditatoriais em relação à morte de diversos indígenas brasileiros, assim, e também mortes de criança, que são relatadas na Comissão da Verdade, assim, né? E é como tu falou, né? Tinha realmente esse interesse, assim, dos Estados Unidos em apoiar as forças conservadoras no nosso país, né? Para que tentasse, assim, brecar esses ideais, assim, mais à esquerda em relação a esse apoio também que o João Goulart estava tendo nesse período, assim. Então, eu acho que, relacionando com o que a gente estava falando em relação ao Glauber Rocha, a obra dele, ela vai expressar esse contexto, né? Ela vai expressar o que eles estavam vivenciando nesse período de uma instabilidade, né? Em que cada vez o regime ele ficava mais repressivo, assim, e aí vai estar lá, né, o Glauber abordando essa crise, assim, do país, né? No sentido também de identidade e também a partir de uma luta, né? Por ter uma autonomia, né, cultural e política dos seus ideais, tanto no Brasil quanto na América Latina, assim. Então acho que a obra dele vai abordar essas questões, vai questionar essas influências externas que estavam acontecendo no país, questionar esses modelos de desenvolvimento que eram impostos pelas potências estrangeiras, assim. Então, acho que o Terra em Transe, assim como outras obras, vão ter essa estética, né? Vão ter essa estética e vão usar metáforas visuais, vão usar narrativas, linguagens, uma linguagem radical, para reforçar essa crítica política no período que eles estavam vivenciando, desafiando também o espectador, né, que estava vendo o filme naquele momento que saiu, a refletir sobre o que estava acontecendo no seu país, sabe? A refletir sobre esses processos de censura e de que não estava certo o que estava acontecendo, assim. Então eu acho que o Terra em Transe, ele vai cumprir, né, esse papel, assim, de ser essa crítica, né, esse contexto político da época, né, ser um manifesto artístico, né, que vai denunciar essas injustiças e limitações das estruturas de poder da América Latina dos anos 1960. Sim, até o Glauber Rocha mesmo assim disse isso, que Terra em Transe é uma parábola sobre a crise ideológica e política na América Latina. Então, onde tudo ali estava em choque, todos os valores estavam em choque. Então, o filme, através de um país fictício, ele representa essa dicotomia, né? Essa forma como a América Latina estava vivendo e o que estava acontecendo nesse momento. Então, acho que é um filme que faz uma reflexão, mas também acho que principalmente faz uma denúncia. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou, aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso,
Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. E o cinema é a mais importante de todas as áreas. E agora, adentrando, né, no cinema novo, que a gente falou um pouco já, mas, né, essa parte é mais para desenvolver além, assim, do que a gente estava já falando. Como a gente comentou, é um movimento cinematográfico brasileiro que vai emergir também aí no início dos anos 1960, então, dentro dessa salada de frutos que a gente foi desenhando, né, com o Glauber Rocha, com a ditadura, vão aí produzir esse modo, né, de fazer cinema no Brasil, assim, então, que surge nesse contexto que a gente apresentou, né, com essas profundas transformações sociais e políticas no Brasil e na América Latina, e, né, esse cinema, esse movimento, ele vai ser influenciado por correntes cinematográficas que são, né, internacionais. A gente vai ter aí o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa, e aí vai surgir esse cinema brasileiro, né, o cinema novo, que vai buscar romper, né, com as convenções do cinema comercial da época, como a gente estava aqui falando já, que era dominado por produções escapistas e também que eram esteticamente conservadoras. Então, os cineastas desse movimento queriam criar um cinema engajado, capaz de refletir as complexas realidades sociais, econômicas e políticas do Brasil. Sim, o cinema novo ele vai surgir a partir de intelectuais que eram chamados cinemanovistas, que foram formados nas sessões de cineclubes, na crítica cinematográfica, que era produzidas por jornais, e também nas discussões em torno do cinema e da realidade do país. E essas pessoas, elas desejavam, acho que acima de tudo, a fazer filmes que fossem reais, que tratassem realmente do que estava acontecendo no país naquele momento. E que desejavam, de fato, fazer filmes que fossem amadores e que trazessem ali uma opinião própria para a época. E esses novos cineastas, eles não queriam fazer filmes nos padrões tradicionais hollywoodianos, mas explorar as narrativas e também explorar outro tipo de forma de filmar mesmo esses filmes. Então, o cinema novo, ele queria fazer algo que fosse de fato novo, assim, por isso que é cinema novo, no conteúdo e na forma, pois esses temas que eles estavam tentando abordar ali na época exigiam um novo jeito de olhar e um novo jeito de filmar. Então, eu acho que o cinema novo ele pode ser definido pela baixa qualidade técnica nos filmes, a problemática realidade social do Brasil e também a agressividade que era usada nas imagens e nos temas, porque os temas eles tratavam realmente de assuntos que eram assuntos sobre violência, sobre pobreza. Então, o cinema novo ele é um modo de ver a cidade e também o cinema que poderia ser feito apenas com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, como foi um slogan que eles usavam na época. Essa é uma grande fala, assim, do Glauber Rocha, né, que ele vai abordar isso, e acho, assim, que o cinema novo, ele cumpre, assim, uma tarefa principal nesse contexto, assim, principalmente por propor, né, essa rejeição de narrativa, né, linear e previsível do cinema comercial, como eram produzidos, assim, e, né, como tu comentou, dessa questão de trazer uma narrativa mais, né, uma abordagem mais fragmentada, mais experimental, né, mais amadora, que vai incluir aí diversos usos de metáforas visuais, de montagens não convencionais, assim, que é a parte que fez eu me apaixonar, assim, pelo cinema novo, que é um movimento que eu já não tendo contato faz um tempo, assim, e retomar, né, os debates sobre ele, assim, acho que é muito importante ainda, porque às vezes eu acho que falta ainda muito do cinema brasileiro retomar, sabe, a estética do cinema novo. Claro que a gente vê em diversos autores, né, atuais, trazendo estéticas e elementos que são do cinema novo, mas eu tenho muito saudosismo, assim, com esse movimento, e porque ele vai, né, propor totalmente uma estética inovadora, assim, para a época, combinando elementos documentais, narrativas ficcionais, assim. Então, eu acho que é uma abordagem que vai representar de forma crua e realista, assim, a vida dos brasileiros, especialmente em relação às classes mais pobres e marginalizadas, né, que até então haviam sido ignoradas pelo cinema tradicional.
E aí, né, entra as produções do cinema novo, que eram frequentemente realizadas com orçamentos limitados, que vai ter aí essa estética mais simples e direta. Então, eu acho que a gente vai ter aí diversos cineastas conhecidos que, além, né, do Glauber Rocha, que é um dos principais, que acreditava, né, nesses ideais, a gente vai ter nessa Pereira dos Santos, o Rui Guerra, que viam, né, o cinema como essa ferramenta de transformação social e que acreditavam, né, que o cinema que retrata a realidade do Brasil, né, com todas essas contradições e desigualdades, era um cinema que poderia despertar a consciência crítica do público e incitar mudanças reais. Então, era um compromisso mesmo que o cinema novo tinha com essa verdade social e política, né? Então, são esses temas que eles vão trazer e abordar a questão da pobreza, da fome, a opressão e a luta de classes que eram retratadas de forma direta e muitas vezes brutal. Eu acho que alguns dos temas centrais do cinema novo, como tu falou, da questão da luta de classe, e também tinha ali um pouco falando sobre a escravidão, sobre o misticismo religioso, sobre a violência na região Nordeste e também a história política brasileira. E até o Terra em Transe, ele apresenta essa última temática, porque discute o impacto do golpe militar a partir da luta de classes. E tu falou também um pouco sobre a questão de gostar muito do cinema novo, né, e essa questão de trazer de volta. É interessante pensar que a principal ideia do cinema novo era realmente conhecer a própria história e ser capaz de analisá-la e também compreender como ela pode, como essa história ela pode ajudar para construir um futuro melhor. E aí eu acho que é isso que hoje em dia talvez falte um pouco da gente, de fato, assim, conhecer a nossa própria história brasileira e como a gente chegou a esse momento. Então, a intenção ali do cinema novo na época era discutir a realidade em seus diversos aspectos, tanto social, político e cultural. E que eu acho que hoje em dia tem alguns cineastas que conseguem fazer isso, mas a gente precisa voltar a ter esse ímpeto, sabe? Essa vontade, essa noção de que a gente precisa criar e debater um cinema que seja um espelho da realidade brasileira. Exatamente, né? Que fale, né, dos reais problemas e dificuldades do cidadão brasileiro, né, do marginalizado, que são debates e temas que devem ser evidenciados cada vez mais, e principalmente o cinema brasileiro, que tem caráter também a partir do cinema novo, assim. E como tu comentou, né, o Terra em Transe vai ter esse papel totalmente, vai ser essa representação clara desse espírito do cinema novo, né, utilizando aquela narrativa caótica, essa estética provocadora que a gente vai debater para questionar essas estruturas, né, de poder e alienação do povo, assim. Então, acho que o cinema novo, ele tem, como eu falei, né, um papel grandioso, assim, na história do cinema brasileiro, e eu acho que ele ainda tem muita coisa a nos dizer, né, e vale a pena revisitar, conhecer ele, e ter esse contato, porque eu acho que também é um contato, como tu falou, com a história do nosso país, né? E, além do cinema novo, também trazer uma identidade nacional, assim, pro Brasil e criar, de fato, uma forma de fazer cinema diferente do que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, com o cinema hollywoodiano. Eu acho que um grande feito do cinema novo também foi inspirar outros movimentos futuros, porque a partir dele também se criou outras coisas que que a gente conseguiu criar a partir do cinema novo. Alguns dos movimentos a gente pode falar sobre o cinema marginal, que eu acho que é um movimento super interessante que a gente pode abordar aqui em outro episódio, não vai dar pra falar de tudo nesse. E também o cinema de retomada, que eram movimentos que buscavam romper também com as normas tradicionais e explorar novas formas de narrativa e representação. Então, eu acho que o cinema novo, ele tem essa noção de despertar o Brasil no âmbito do cinema para várias questões e também ser um ponto ali de partida para outros movimentos que levaram o Brasil, o cinema brasileiro, pro mundo. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder.
E agora, de fato, pra gente destrinchar algumas especificidades dessa obra, que é o Terra em Transe, assim, eu primeiro queria perguntar pra ti, Julia, o que tu achou desse filme? Cara, então, eu acho que a gente deu aqui um resumão de todo um contexto pra entrar no Terra em Transe, porque ele é um filme bastante complexo, pra falar a verdade. Quando a primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei assim me perguntando, tá, beleza, o que esse filme quer me falar? E aí eu fui pensando no contexto em que ele foi criado, na questão da ditadura que a gente passou aqui, na América Latina, e do cinema novo, em tratar sobre a realidade brasileira da época. Então, eu acho que eu gostei do filme, mas eu acho que ele é bastante difícil, assim, em um primeiro momento, porque ele tem também uma narrativa lírica muito forte, que às vezes a gente pode até um pouco se perder, e também ele não é linear. E, de fato, eu gosto de filmes em que eles são não convencionais, em que eles buscam novas narrativas, mas esse filme foi bastante desafiador pra mim, eu vou falar bem a verdade, assim, sabe? Mas depois que eu assisti, e depois que no que eu até te mandei mensagem, né? Porque eu falei assim, cara, eu não sei se eu tô gostando do filme. Mas eu tava, sei lá, uns 10 minutos, eu falei assim, não sei se eu tô gostando do filme. Aí tu falou pra mim assim, não, olha até o final que vai dar tudo fazer sentido, vai dar tudo certo. Eu falei, beleza, eu vou confiar. Aí eu olhei até o final, e depois quando eu acabei, eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu acabei de assistir? Como assim? Esse aqui é um retrato do Brasil dos anos 60, ou é um retrato do Brasil dos anos 2019, sabe? Então, até a gente conversou um pouco sobre isso no off. Então, assim, eu acho que é um filme que no primeiro momento tu pode estar um pouco parado, um pouco demorado, mas depois que tu termina ele, tu vai, assim, a tua mente vai realmente explodir. Cara, assim, é demais, assim, é muito bom ver o teu relato. Eu tive contato, assim, com esse filme bem antes, assim, faz um tempo já, quando eu fiz aquele negócio de parar, assim, pra olhar diversos filmes do cinema novo, pra conhecer, assim, o movimento. E aí eu assisti o Terra em Transe e eu confesso, acho que eu tive a mesma reação, assim, inicialmente, de ficar meio, assim, receoso, de ficar preocupado se eu ia entender o que estava acontecendo, porque é uma narrativa que não é linear, né? O próprio personagem, que é o Paulo Martins, ele é um poeta, então ele fica divagando, ele fica viajando, ele fica falando, ele fala, né, de uma forma muito, como é que eu posso falar, assim, filosófica, né, poética, né, assim, em geral, até um pouco shakespeariana, assim, ele fica ali jogando ideias ao vento, e aí por essa questão de o filme iniciar meio que pelo final, porque o filme inicia ele morrendo, então não é um spoiler, mas o filme inicia ele morrendo, e aí o filme ele volta no tempo pra contar toda a jornada dele, todo o contexto dele até esse momento, assim, então, sim, vai dar uma confusão ali com personagens, né, quem é quem. Também a confusão até em relação aos ideais dos personagens, né, saber, tipo, o que eles estão seguindo, quais são os ideais deles. E aí, né, reassistindo o filme agora pra fazer o episódio, foi muito bom, porque eu gostei muito mais do filme, depois de reassistir ali pela segunda vez. Gostei muito mais do filme, assim, porque tu acaba tendo um entendimento maior e melhor sobre a obra e, né, como tu falou, eu concordo totalmente, assim, o filme, ele parece uma leitura, uma releitura do que a gente vivenciou ali no período Bolsonaro e Lula, sabe, nesse contexto das eleições nacionais, né, as últimas que a gente teve, desse período tenebroso, sombrio, de polarização que a gente vivenciou, então parece que o Glauber Rocha, ele tava ali ou profetizando ou, enfim, sabe, produzindo uma obra que parece que, mesmo que talvez não atinja todos os públicos, mas parece que o que ela quer dizer é algo muito temporal, né? Parece que a história brasileira foi se repetindo ao ponto de a gente conseguir muito assemelhar o que a gente tá vendo ali, a trama que a gente tá vendo ali, assemelhar com coisas que a gente vivencia hoje, sabe? Em contextos políticos, municipais, nacionais, assim, de ter, como a gente falou, essa sinopse em que a gente vai ter esse personagem que é o Paulo Martins, que é um poeta, em que ele fica dividido entre ser um revolucionário, entre ser um poeta, fica dividido entre a relação com o político conservador ou com o político que é de esquerda, mais populista. Então, são, assim, é uma complexidade imensa que o filme traz e também em relação aos seus debates. Tu falou tudo, assim, o filme, ele realmente tem essa questão meio dúbia do que o personagem principal, o Paulo, vai fazer, e aí ele fica entre esses dois políticos, e ele tem uma relação muito forte com o de direita, que é o Dias, porque parece que eles têm ali uma união, mas que o Paulo depois percebe que aquilo ali não é o que ele quer, e aí ele vai lá pra outra cidadezinha pra fazer ali a frente popular do Vieira, que é um político de esquerda que também não representa o povo, assim, e isso é muito interessante. Eu acho que
o que o Glauber faz em trazer vários personagens, mas especificamente esses dois políticos. E de um lado a gente tem esse personagem, o Vieira, que é um vereador que representa a esquerda, que se diz um homem do povo, mas que na verdade só tá ali pra ganhar o cargo de governador. E que tá mentindo descaradamente, assim, sabe? A toda a questão ali dele ali, falando que vai ajudar o povo e buscando meios de ludibriar esse pessoal ali que tá sofrendo, que é um pessoal que tá em uma situação de pobreza e de vulnerabilidade. É algo que a gente vê muito na política como um todo, assim, sabe? E o outro personagem, que é o Dias, que é um senador de direita, que tem uma ligação com o Paulo, como a gente já comentou, ele é também essa representação da direita sem vergonha, sabe? Que não tem vergonha de admitir o que pensa, o que faz, e eu gostei muito da atuação do ator, assim, porque eu acho que ele realmente encarna muito bem esse personagem, e é interessante o quanto ele é caricato, assim, que é algo que a gente também vê hoje em dia, assim, sabe? A direita sendo bastante caricata e realmente mostrando as garras, não tendo medo de repressão e falando realmente o que vier à cabeça. Então, eu acho que esse filme, ele traz esses personagens que são o oposto um do outro, na teoria, mas que também estão muito ligados, de certa forma. Né, acho que o Glauber Rocha, ele desenvolve, assim, como tu falou, duas personalidades que vão ser caricatas entre o conservador e o populista, e vai demonstrar como ambos podem ter ideias e ideais que são contraditórios, né, que às vezes, que muitas vezes não vão no mesmo caminho dos anseios do povo, né, da população, que é também, que aparece muito no filme, né, o debate sobre o povo, né, o povo é politizado, né, se o povo tá atento em relação à questão política, aos debates políticos, e esse filme, o Terra em Transe, ele é lançado aí após a posse do segundo presidente da ditadura, né, o general Costa e Silva, e ele também vai demonstrar um tom sombrio que logo após a gente vai ter aí o AI-5, né, então, e é um filme que vai dividir opiniões entre direita e esquerda, mesmo, né, o Glauber ali sendo considerado, né, um pensador, um intelectual de esquerda e foi perseguido pela ditadura, é um filme que tem diversos debates entre ambos os lados, né, diversas percepções e opiniões sobre essa obra que vai ali dividir, assim, mas eu vejo muito mesmo, assim, a obra como essa resposta, né, ao golpe militar no Brasil, principalmente essa estética que ele desenvolve. E até na própria frase do Glauber, ele fala que o Terra em Transe não é um filme político, é um filme sobre política, que vai evidenciar o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que essas relações desses dois lados, né, de apresentar esses dois lados e no meio ter o Paulo Martins, né, que fica ali entre o idealismo revolucionário e uma profunda desilusão com as promessas vazias, né, de ambos os políticos, porque ele tem relação com ambos os políticos e também depois ele tem relação com empresários, que vai representar o empresariado, né, essa questão de interesses econômicos, tanto externos quanto internos do nosso país, assim. Então, o filme ele vai criando e demonstrando essas diversas relações da política brasileira a partir das elites, da classe média, e também falando sobre o povo, né, sobre a população. E além de tudo isso que tu falou, o filme também ele é uma crítica à esquerda e como a esquerda às vezes precisa adentrar mais ao povo e não ficar tão na base, assim, sabe? Porque a gente tem esse debate ali que o Paulo, ele é um intelectual que é da classe média, mas também tá ali com a burguesia, e ele mesmo, assim, diz que tá pelo povo e que quer lutar pelo jeito do povo, mas a todo momento, assim, ele também subjuga essas pessoas. Então, eu acho que é uma crítica a esse lado da esquerda em que busca tá aliada ao povo, mas de fato não tá tão aliada assim, sabe? Então, como a gente falou, o Glauber, ele previu muita coisa do que ia acontecer. Como eu tava comentando a questão do papel do povo, da população, que é apresentado também no filme como um personagem, né? Eu acho que o Glauber, ele vai, né, intensificar essa sensação de transe, assim, do próprio público, eu acho, com o modo que ele vai construindo o filme, né, no sentido de montagem, de edição, né, essa questão, essa temática também não convencional de ter uma narrativa que não é linear, assim, porque a gente vai ter cenas ali em que vai passar entre tiros de metralhadoras, a música do Villa-Lobos, valsas famosas, né, óperas, jazz, então, e ao mesmo tempo em que vai aparecer os eventos dos simpatizantes governistas, a festas, aos comícios, assim, então parece que o filme, ele tenta expressar o próprio nome dessa questão de dizer que
a Terra está em transe, então ele expressa esse transe na perspectiva, assim, de quem tá assistindo o longa, sabe? Porque eu acho que toda essa construção vai passar essa sensação, assim, que também vai remeter a quase um ciclo, né, que vai se fundindo a outro, assim, em relação à questão de que tanto, né, o lado do Dias, que é o conservador, quanto o lado do Vieira, que é o populista, né? Parece que o nosso contexto que a gente vivencia hoje, parece que as pessoas só vestem uma roupa diferente, né, do seu tempo, com palavras, né, do seu tempo, com ideias, ideais de salvação, de políticas e econômicos, assim, com faces que a gente vai achar que são inovadoras. E muitas vezes é só demagogia, como o próprio filme vai desenvolvendo isso, em fazer essa questão da política, da arte, de colocar uma terra inteira em um estoniante trans, assim. Então eu acho que o discurso que o filme ele vai construir a partir desses personagens, a partir dessa trama, assim, eu acho que é algo muito impactante, assim, né? E acho que por isso que também vai relacionar com o teu relato, né? Que tu falou que de início tu não engatou com o filme, mas depois de ver, tu sente que algo aconteceu, sabe? Além de um filme comum, assim. E muito do que tu falou em relação a ser, de fato, uma terra em transe, também é expressada na direção, porque ela evita a cronologia. Parece que cada sequência do filme é um bloco isolado, em que tu vê tudo meio bagunçado, tu não sabe se aquilo ali é o presente, é o futuro, é o passado, mas que depois acho que ao final faz total sentido. Então, é um estilo diferente, de fato, e que traz também, eu acho, um pouco do reflexo daquele tempo, em que as pessoas estavam realmente muito perdidas em relação ao que estava acontecendo e a forma que as coisas estavam acontecendo. Então, acho que o filme ele reflete muito isso, assim, sabe? De algo que não faz sentido e que não é linear, mas que, de certa forma, se compõe ao todo. Então, cara, esse filme, ele é bastante complexo, assim, a gente tá tentando aqui desmembrar um pouco ele, mas eu acho que vale total, assim, as pessoas realmente pararem pra assistir, porque ele traz esses elementos de uma forma muito grandiosa e muito emblemática. E usando também, como a gente já comentou, a questão do Paulo, assim, que me incomodou demais, porque, assim, ele é um personagem detestável, vou falar a verdade, assim, detestei ele. Pra mim, assim, o melhor personagem do filme é o Dias, que é o político de direita. Eu acho que ele realmente traz ali uma força muito grande do que representa a direita, mas o Paulo, ele me incomoda porque eu acho que ele reflete muito o que vive os intelectuais viveram daquela época, mas também um pouco hoje do que vive os intelectuais de esquerda. E é um pouco ruim, sabe, tu vê essa representação ali, sabe? Então, até a questão de trazer a coisa mais poética e de falar de forma lírica é algo que me incomodou bastante, mas que faz total sentido pro personagem. Pois é, né? Acho que esse filme ele tem diversas frases que são muito emblemáticas, né? Acho que, né, o Paulo ele vai protagonizar isso, mas além de outras, assim, que são muitas vezes lembradas, assim. Tem aquela frase que o Vieira diz que o país precisa de poetas. Tem também aquela parte em que eles falam que quem é o povo, né? E aparece um personagem que é o Jerônimo, ele fala se o Jerônimo é o povo. E aí, né, como tu falou, o Paulo ele toma esse papel muitas vezes realmente de ser uma pessoa muito babaca, né? Porque ele fica falando, não, o povo é um ser despolitizado, é um ser que não entende de política. Então, ao mesmo tempo, parece que ele luta ali, né, por uma mudança social, mas ao mesmo tempo parece que ele menospreza a população, enfim, o povo como esse ser, né, que não tem acesso à informação ou aos mesmos recursos que ele teve para estar naquela posição, né? Porque, como tu falou, ele é alguém que é da classe média, que tem relação com a burguesia, que tem relação com políticos, que ele já tem, né, uma carreira, assim, e eu acho que o Paulo, ele vai também representar essa personalidade, assim, em que tenta buscar, assim, uma solução a partir da poesia em que ele fica falando, né, de buscar uma cura pela miséria das nossas almas, assim. Então, e ele vai, né, se construindo enquanto esse personagem vai representar aquela velha e constante hipocrisia de políticos, né, messiânicos que são seguidos por partidários cegos, né? Então acho que o Paulo também é um pouco disso, porque ele fica naquela confusão de quem seguir, né? E ainda sobre a questão do povo, que no filme ele aparece muito como algo que é facilmente enganado por palavras de consolo. A gente vai ter uma cena do Vieira em contato, né, com os cidadãos, em que ele tá ali em campanha, então é tudo muito harmonioso, tem música, tem samba, eles estão dançando, estão cantando, e aí ele começa a falar, não, eu estou anotando tudo, né, as pessoas estão falando com ele sobre necessidades,
sobre anseios, e ele vai, né, ser essa personalidade que parece que ele tá enganando ali, né, e toda aquela questão de festejar, da chegada de um líder salvador, assim. Então, ao mesmo tempo que o Vieira é esse populista salvador, o Dias também representa isso, né, esse salvador da direita, assim. Então, e aí, ao mesmo tempo, né, nessas complexidades da questão do povo, a gente vai ter, né, esses momentos da campanha dele como se fossem momentos de liberdade, assim, que o povo tá ali vivenciando, como se fosse a resposta pros problemas deles, né, imediatos, assim, como a questão que o filme vai debatendo sobre a questão da falta de terra, a falta de emprego, a falta de comida, a falta de dignidade, né, a ausência de direito e o excesso de dificuldades que o povo tá passando, assim, e ao mesmo tempo parece que eles são cada vez mais massacrados, né. Então tem a cena também do camponês que vai, depois que o Vieira é eleito, que vai exigir, né, o seu direito em relação à terra, só que ao mesmo tempo, né, como tu falou, o Vieira foi apoiado por latifundiários, né, então ele não pode abrir mão disso, mesmo tendo sido eleito a partir de uma perspectiva populista. Sim, total. Até nessa cena, o Paulo, ele meio que parece um guarda-costas, assim, do Vieira, porque ele vai lá e intimida o homem ali, o camponês, que vai lá pedir ajuda pro Vieira. Então, assim, até que momento o Paulo e o Vieira também estão com o povo, sabe? Isso que me pega, porque a gente vê ali o Dias como um personagem que é muito enfático e que não tem medo de falar que é contra, né, políticas populares e que tá a favor das empresas, que tá a favor da mão do capitalismo sobre o país, enquanto a gente tem o Paulo e o Vieira que claramente estão enganando o povo e que a qualquer momento, assim, eles podem, sei lá, debandar também, sabe? E o que acontece? Porque o Paulo, ele depois volta pro Dias, né, e fica nessa questão ali de que lado que eu vou ficar e tudo mais, porque eu também vejo ele como os intelectuais e a parte ali cultural que ficou muito em cima do muro quando aconteceu a ditadura, sabe? Teve pessoas que foram pro lado, pessoas que foram pro outro, mas houve, de fato, assim, tá, beleza, o que vai acontecer com essas pessoas da cultura? Quem que a gente vai apoiar, sabe? O que a gente vai fazer? Porque, querendo ou não, os intelectuais, na época da ditadura, eles tinham uma grande força de fala mesmo, sabe? De voz com a população. Então, eu acho que o Paulo também representa esses intelectuais que ficaram ali entre a cruz e a espada, basicamente, e que tiveram que tomar alguma decisão, sabe? O que acontece com a cultura a partir daqui. Então, eu acho que o filme ele representa muito bem também, faz essas relações de uma forma muito interessante. Né, essa resposta, assim, à ditadura, como eu já comentado, né, que o Glauber Rocha vai propor para fazer essa crítica à realidade. Eu acho que também tem uma questão muito importante, que é a questão da estética da fome, que é um manifesto que o Glauber ele apresenta, ele desenvolve e ele traz como esse fundamento e esse, digamos assim, como se fosse aí as leis e a Bíblia do que é o cinema novo, né? Então, é um texto que vale muito ser lido na íntegra, né? E o que ele vai falar é a questão de trazer uma estética, né, da população, né? Essa estética da fome, que ele fala que é uma estética que, antes de ser primitiva, é uma estética revolucionária. E o principal, assim, nessa questão que ele apresenta, né, é que essa miséria que a população brasileira enfrentava não era algo que deveria ser suavizado ou escondido nas produções culturais, assim, mas ser mostrado de uma maneira crua e visceral, né? Por isso tem essa questão da violência, que não é ligada ao ódio, mas é trazida, né, num sentido de mostrar essa necessidade, sabe, de abordar esses temas, tanto no sentido de abordar no sentido do cinema, mas de representar isso de uma forma metafórica, né, a partir de personagens, né, a partir dessa personificação do povo, né, como em Terra em Transe, assim. Então isso era a questão principal, né, de trazer essa experiência central das classes populares do Brasil e que deveria ser retratado, assim, de uma forma a impactar o público e também, né, como a gente desenvolveu em relação ao cinema novo, despertar uma consciência social. Até no filme, no Terra em Transe, tem cenas em que a violência, ela é inserida de forma muito orgânica, sabe?
Parece que, assim, acontece a violência, a pessoa apanha, ou acontece um tumulto, e aí aquilo ali acontece e logo se dispersa e não se fala mais nisso e o filme segue. Não existe um choque, não existe uma retaliação. Então o filme ele coloca a violência de forma bastante orgânica, justamente para refletir isso que o Glauber Rocha estava querendo na época, de que o país ele vivia de fato essa estética mais violenta, essa estética mais suja e também até um pouco mais feia, que era o que estava acontecendo no interior e também na capital do Brasil, mas que não tinha tanta visibilidade. Porque pro Glauber, ele até falou no Estética da Fome mesmo, que a sociedade brasileira tinha vergonha da sua fome e por isso a vontade do povo brasileiro em ver belas imagens no cinema. E que o cinema novo, ele tinha essa coragem de falar sobre o que de fato existia no Brasil, mas que as pessoas queriam ignorar. É, demais, né? Eu acho que tudo isso que é construído a partir desse discurso político, né, do Glauber Rocha, assim, vai nesse sentido de trazer essas críticas e também falar sobre nessa questão do sistema comercial e também das elites políticas que, como você falou, não queriam, né, demonstrar que o Brasil vivenciava, né, esse contexto. Então, além de uma crítica às elites, também, como também a crítica à mídia, né? Essa relação entre o poder e corrupção, narrando essa história que cada personagem vai representar uma metáfora e além disso, vai representar muito mais do que a gente tá vendo, né? E consumindo, assim, e abordando esses temas, né? Da manipulação das massas, essa questão da instrumentalização da religião pela política, da impotência dessa questão que tu falou também do intelectual frente a essas estruturas, né, essa questão de tomar uma decisão, de qual caminho seguir. E também eu acho que o filme ele também tem um papel em nos convidar a refletir sobre a questão do voto, da participação política em regimes democráticos e também em regimes autoritários, porque a gente vê dois lados, né, dois lados da moeda, assim. E o filme também, por ambientar, né, em um país fictício que é Eldorado, é interessante que ele vai fazer essa relação com a América Latina, com o que estava acontecendo, né, no Brasil, assim, e revelando essas fragilidades e manipulações que vão corrompendo, né, processos eleitorais, como acontece no filme, e também como acontece na realidade, como aconteceu no contexto em que o filme é lançado, assim. Então, ele vai nos levar, assim, a questionar essa questão do voto, da participação popular, desses sistemas onde tem o poder econômico e a violência que vão também prevalecer nesse sentido, e também vai relacionar com debates em que a gente passa por tempos de descrença das instituições democráticas. Então eu acho que o filme ele vai também servir como esse alerta da necessidade de defender a participação popular e que ela ocorra de fato, né, e de forma concreta, assim, e que resista a políticas que vão buscar suprimir a voz do povo, como a gente vê em muitos momentos, né, no filme, sim. Então acho que também traz esse debate da questão da importância do voto, e não apenas como um direito, mas como um dever cívico, e também acho que se encontra ali como uma mensagem central que vai ressoar na realidade política atual daquele contexto e atual, né, no contexto que a gente vivencia. Sim, eu concordo totalmente contigo, até porque o filme, ele propõe ali uma análise sobre um momento de perda de ilusões. E ele também traz a questão da gente superar a ingenuidade política e também questionar quem que a gente tá votando, sabe? Questionar, de fato, as potencialidades, sabe? E questionar se a gente tá fazendo aquilo ali, se aquele voto de fato vai impactar positivamente a gente, o país e tudo mais. Eu acho que o filme ele antecipa o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer no Brasil, porque ele é um filme atemporal e que tem ali uma representação bastante... Eu não digo que ela é pessimista, eu digo que ela é bastante realista sobre o Brasil como um todo e que traz esse processo, né, do regime militar de 64, mas também traz o que o Brasil vai viver, sabe? Então acho que a gente tem que entender esse filme como uma realidade que sempre está sendo vivida e por isso a gente tem que ser muito esperto e muito atento sobre as questões de políticas, as questões de votos no país. E é a partir daí que o Glauber ele vai falar o que é e apresentar
o que é essa terra em transe que o filme vai construindo, assim, sabe? Né, fazendo essa crítica e essa resposta também à ditadura militar, aos conservadores, às elites políticas que são antipovo, né? Acho que esse é o termo correto para se colocar assim, e trazer luz, né, a esses debates, porque ele, né, como a gente falou, né, ele traz representações do povo e ele coloca essa necessidade da importância de que cada vez mais as camadas populares e sociais do país tomem um verdadeiro protagonismo e sejam ouvidas, né, além de ter esse contato com esses políticos que muitas vezes são corruptos, muitas vezes estão aliados com latifundiários, com empresários e têm políticas e ideais que vão contra pessoas periféricas, marginalizadas. Então acho que é um filme que ressoa até os dias de hoje para exemplificar o que é esse transe que muitas vezes em contextos políticos a gente vivencia. Então, chegamos a mais um final, né, de episódio, agora, né, abordando o filme Terra em Transe, né, a gente adentrou aí um pouco da história do Glauber Rocha, do contexto da ditadura militar, tanto no Brasil quanto na América Latina. Sobre o cinema novo a gente falou também, então são muitos assuntos aí que claramente poderiam se tornar, né, um episódio só e talvez se tornem aí futuramente, porque são discussões que são muito proveitosas de se fazer, né, de trazer essas reflexões, né, em relação a esse debate também político, né, social, cultural, e que é muito importante e que o cinema novo traz para a gente refletir, né, sobre um outro modo de olhar o cinema, de olhar a realidade do Brasil, né, e perspectivar um caminho melhor do que esse que a gente se encontra com as elites políticas que muitas vezes estão contra a gente, né, no sistema capitalista, enfim, esses debates que a gente sempre trazendo aí, acho que são muito proveitosos em que a gente pode continuar também debatendo em outros episódios. Eu acho que o principal com esse episódio é a gente discutir sobre qual o nosso papel político, como a gente pode ser um ator político na sociedade e fazer com que a nossa voz, o nosso voto sejam de fato válidos. E, como sempre lembrar, né, o Stories é um podcast independente, então por isso é muito importante o apoio de todo mundo. E não se esqueçam de também seguir a gente nas redes sociais, @Stories_cast, no Instagram, no TikTok, e a gente não tem mais o Twitter até o momento, então pode seguir também lá no Threads, que estamos por lá. E no YouTube é só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. É isso aí, né? Seja qual plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir, né, o programa. E também, comentários no episódio são sempre bem-vindos, e além de responder aí a enquete para quem ouve no Spotify. É isso, até mais. Até mais!